Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, semanalmente eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. O pensador que eu irei apresentar a vocês neste vídeo é um pai da igreja chamado Gregório o Taumaturgo, que viveu ali por volta do século 3 depois de Cristo. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Nós vamos estudar ou conhecer neste vídeo a declaração de fé feita por Gregório o Taumaturgo, que é uma declaração de fé sobre a Trindade, e que mostra então crenças sobre a Trindade ou um desenvolvimento sobre a Trindade já presente ali por volta do século III, mesmo antes do Concílio de Nicéia. Eu vou ler a declaração de fé e nós vamos comentá-la. De acordo com a declaração de fé de Gregório Taumaturgo, nós temos: há um Deus, o Pai do Verbo vivente, que é sua sabedoria subsistente e seu poder e sua eterna imagem. Perfeito gerador do perfeito gerado, Pai do Filho unigênito. Há um só Senhor, único do único, Deus de Deus, imagem e semelhança da divindade, o Verbo eficiente, sabedoria que compreende a constituição de todas as coisas e o poder formativo de toda a criação. Verdadeiro Filho do verdadeiro Pai, invisível de invisível, e incorruptível de incorruptível, e imortal de imortal, e eterno de eterno. Essa parte que eu vou ler agora provavelmente é uma interpolação posterior, que é uma interpolação sobre o Espírito Santo, que diz assim: e há um só Espírito Santo, tendo sua subsistência de Deus e sendo feito manifesto pelo Filho, a saber, aos homens. Imagem do Filho, perfeita imagem do perfeito, vida, a causa vivente, fonte santa, santidade, aquele que supre ou líder da santificação, em quem é manifestado Deus o Pai, que é sobre todos e em todos, e Deus o Filho, que é por meio de todos. Agora eu retorno para um texto que provavelmente é da confissão original. Há, portanto, uma trindade perfeita em glória e eternidade e sabedoria, nem dividida, nem separada. Por isso, não há nada nem criado, nem servil na trindade, nem nada acrescentado, como se, em algum período anterior, isso não existisse, e como se, em um período posterior, tivesse sido introduzido. E assim, jamais o Filho faltou ao Pai, nem o Espírito ao Filho, mas sem variação e sem mudança, mas a mesma Trindade permanece para sempre. Eu comentei que a parte sobre o Espírito Santo provavelmente é uma interpolação posterior, porque essa descrição tão detalhada do Espírito Santo como sendo a imagem do Filho, perfeita imagem do perfeito, vida, a causa vivente, fonte santa, santidade, aquele que supre ou líder da santificação. Todo esse trecho sobre o Espírito Santo, muito detalhado, parecido também com um trecho sobre o Filho, provavelmente é um acréscimo posterior, porque todas essas noções aqui foram desenvolvidas só a partir ali do século IV, pelos pais capadócios. Então, provavelmente, ali na região da Capadócia, talvez os pais capadócios ou alguém relacionado a eles tenha acrescentado esse trecho pneumatológico. Os pais capadócios, em especial Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, vão desenvolver uma pneumatologia mais detalhada no quarto século. Como aqui a gente ainda está no terceiro século, é bem provável que todo esse trecho pneumatológico da declaração de fé seja uma interpolação posterior. No entanto, o trecho sobre Deus Pai e Deus o Filho, e também sobre uma noção de trindade, já está presente no século III, e aqui a gente tem vários elementos muito interessantes, porque nós conseguimos ler nesse texto, também aqui por volta do ano 270 depois de Cristo, uma declaração sobre a geração eterna do Filho. Jesus Cristo, antes de se encarnar, ele é o Verbo eterno, e ele foi gerado eternamente por Deus o Pai. Então, não é como se houvesse um momento em que o Filho passou a existir. Pelo contrário, Deus sempre foi pai do Filho e o Filho sempre foi filho do Pai. O que isso quer dizer, Primeiro quer dizer que o Filho é eterno, assim como o Pai. E segundo quer dizer que o Filho sempre foi filho.
Tem muitas pessoas que acham que quando nós chamamos a segunda pessoa da Trindade de Filho de Deus, nós estamos usando uma metáfora. Errado. O Filho sempre foi verdadeiramente Filho de Deus o Pai, mesmo antes da criação. Quando nós chamamos o Verbo eterno de Filho, nós queremos dizer que ele é gerado por Deus o Pai. Deus de Deus, luz de luz, perfeita imagem do Deus eterno, perfeita imagem da divindade. Então o Filho, ele é eternamente gerado por Deus o Pai. Ele é eternamente filho de Deus o Pai. O Pai gera eternamente o Filho. Essa geração, no entanto, se dá na eternidade e, portanto, ela não é um processo contínuo. Não é como se o Filho tivesse continuamente sendo gerado pelo Pai de tempo em tempo, ou de infinito no passado a infinito no futuro. Deus, ele é eterno, e seu eterno agora, ele é estático. É um eterno agora que não tem passagem de tempo. Então, quando o Filho é gerado nos seios da eternidade, ele é gerado no eterno agora de Deus. Não pode ser um processo contínuo, mas é um processo que ocorre de uma só vez nos braços da eternidade. Também não é um processo inacabado. Quando nós dizemos que o Filho é eternamente gerado por Deus o Pai, de modo algum isso deve ser entendido como um processo inacabado. Porque como acontece no eterno agora, é algo que não é como um processo que começa e não tem fim. Na verdade, é algo que acontece de maneira completa, de uma só vez. O eterno agora é isso, é um só golpe, de uma só vez, de maneira completa e perfeita, o Filho é eternamente gerado por Deus o Pai. É por isso, né, que a declaração de fé de Gregório Taumaturgo diz que há um Deus. Isso é muito fundamental. Há um Deus, o Pai. Só o Pai é Deus no sentido primário, né? Tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo são igualmente divinos, mas às vezes a gente, né, atribui o termo Deus ao Pai, mas a gente também pode atribuir o termo Deus ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós podemos dizer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando eu disse que em certo sentido primário a gente se refere ao Pai como Deus, na maioria das vezes, quando a gente encontra a expressão Deus nas Escrituras, por vezes a gente está querendo dizer Deus o Pai. No entanto, tanto o Filho quanto o Espírito Santo são chamados Deus. Mas perceba, quando o texto fala a um Deus, o Pai, não quer dizer que só o Pai é Deus no sentido exclusivo. Às vezes a gente usa o termo só, a um só. A expressão um só pode ter dois sentidos. Pode ter o sentido de exclusividade, que exclui qualquer outro, e pode ter o sentido de único. Então, quando nós dizemos que só o Pai é Deus, não queremos dizer com isso que o Filho não seja Deus, nem queremos dizer com isso que o Espírito Santo não seja Deus. Quando nós dizemos que só o Pai é Deus, essa expressão significa o Pai é o único Deus, assim como o Filho é o único Deus e assim como o Espírito Santo é o único Deus. O Pai é o único Deus, o Filho é o único Deus e o Espírito Santo é o único Deus. Porque não são três deuses, mas um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas não são três deuses, mas um só Deus. E é por isso que nós podemos dizer a um só Deus o Pai. Porque com essa expressão nós queremos dizer não só que o Pai é Deus, não queremos dizer exatamente que o Pai é Deus excluindo o Filho e o Espírito, mas queremos dizer que o Pai, junto com o Filho e com o Espírito, é o único Deus. Então nós podemos dizer isso, não é uma expressão equivocada. Você pode dizer Jesus Cristo é o único Deus. Você pode dizer o Pai é o único Deus, o Espírito Santo é o único Deus. Porque não há três deuses, mas um só Deus. Então, quando nós dizemos a um só Deus, o Pai, não está errado. Com isso, não queremos excluir o Espírito Santo, nem o Filho da divindade. Só queremos dizer que o Pai é o único Deus, o Filho é o único Deus e o Espírito Santo é o único Deus. Então, há um só Deus, o Pai, do Verbo vivente. Perceba que Deus é chamado de Pai, principalmente porque ele é o Pai do Filho, que é Cristo, que é o Verbo, o Logos eterno. Melhor, né? O Logos eterno. Melhor falar o Logos do que Cristo, porque Cristo é a partir do momento que ele se encarna. Mas o Pai é Pai do Verbo vivente, que é sua sabedoria. Né? Nós também podemos chamar o Filho de sabedoria de Deus, porque ele é o Logos, ele é o Nous, ele é o intelecto divino. Sabedoria subsistente. E seu poder, o Filho é o poder de Deus. Deus sempre foi sábio, então Deus teve sempre consigo a sua sabedoria. Deus sempre foi poderoso, então Deus sempre teve consigo o seu poder.
E o Filho também é a eterna imagem do Pai, porque o Filho expressa todas as qualidades divinas de Deus o Pai. O Filho é a imagem visível do Deus invisível, a expressão perfeita de Deus o Pai, porque o Filho é Deus e, portanto, ele expressa tudo aquilo que Deus é. Quando nós lemos no Evangelho de João, Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o perfeito gerador do perfeito gerado. O Pai, ele não é gerado. O Pai é o gerador. O Pai, ele é ingênito. Ele não é nascido. O Pai não nasce. Né? Nós chamamos isso na teologia de inascibilidade. O Pai, ele não nasce, ele gera. O Pai é o perfeito gerador do perfeito gerado. E é justamente porque há essa distinção entre aquele que gera e aquele que é gerado que as pessoas da Trindade são realmente distintas. Algumas pessoas negam a geração eterna do Filho, mas negar a geração eterna do Filho é cair numa espécie de semimodalismo. É achar que, na verdade, não há uma distinção real forte entre o Pai e o Filho. A distinção real entre o Pai e o Filho é uma distinção real forte, é uma distinção real maior. Eles são de verdade distintos, e eles só podem ser distintos porque, eles têm propriedades distintas. O Pai é gerado, quer dizer, o Pai é o que gera e o Filho é gerado. Se você não acredita na doutrina da geração eterna do Filho, então você não tem como distinguir na eternidade o Pai do Filho. Eu teria que te perguntar por que o Pai e o Filho são distintos? Qual que é a propriedade, qual que é o ponto que distingue os dois? Se você não acredita na geração eterna do Filho, você não consegue distinguir o Pai e o Filho, porque eles têm os mesmos atributos essenciais. Quando nós chamamos de propriedade, que são propriedades relacionais da Trindade. O Pai é distinto do Filho porque eles têm posições relacionais distintas. Posições de relação de oposição distintas. O Pai é o que gera, o Filho, aquele que é gerado. Se você não consegue estabelecer essa relação de oposição distinta, você não consegue estabelecer a distinção real entre o Pai e o Filho, e por isso você cairia numa espécie de semimodalismo. Por isso, negar a geração eterna do Filho é sim grave, do ponto de vista ortodoxo. Negar a geração eterna do Filho é colocar em risco a distinção real entre as pessoas da Trindade. Porque sem a geração eterna do Filho, você não consegue falar em que o Pai se distingue do Filho, já que eles têm os mesmos atributos essenciais da divindade. E aquilo que tem exatamente os mesmos atributos e propriedades é exatamente a mesma coisa. Mas embora o Pai e o Filho sejam iguais em atributos e, portanto, sejam o mesmo Deus, eles não são a mesma hipóstase, eles não são a mesma pessoa. E o que os distingue como pessoas é que o Pai é a pessoa que gera e o Filho é a pessoa que é gerada. E aqui é dito Pai do Filho unigênito. Por que o Filho é chamado de unigênito? É porque ele é o único gerado por Deus no sentido de geração eterna. O Filho é o único gerado por Deus no sentido de geração eterna. E aí prossegue, há um só Senhor. Essa construção é comum. É comum porque isso vem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chamava Deus o Pai de Theos e chamava Deus o Filho de Kyrios. É por isso que é dito, há um só Deus o Pai e há um só Senhor o Filho. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Há um só Deus, o Pai, e há um só Kyrios, o Filho. Então a tradição da igreja comumente usa o título Deus para o Pai e o título Senhor para o Filho. Isso não significa que o Pai não seja Senhor e não significa que o Filho não seja Deus. Só significa que primariamente, quando nós usamos o termo Deus, geralmente estamos nos referindo a Deus o Pai, e quando nós usamos o termo Senhor ou Kyrios, nós estamos se referindo a Deus o Filho. Mas isso não significa que só o Pai seja Deus no sentido exclusivo, ou que só o Filho seja Senhor no sentido exclusivo. Aqui é o sentido que eu falei de único. O Filho é o único Senhor, assim como o Pai é o único Senhor, assim como o Espírito Santo é o único Senhor, mas nós preferencialmente usamos o título de Deus para a primeira pessoa da Trindade e preferencialmente usamos o título de Senhor para a segunda pessoa da Trindade. Nós usamos preferencialmente o título de Deus para a primeira pessoa da Trindade porque o Pai é a origem da divindade, é o Pai que comunica ao Filho a essência plena da divindade. Quando o Pai gera o Filho
O Pai comunica ao Filho a sua essência divina. Ele compartilha com o Filho toda a substância da divindade, sem dividi-la, sem partilhá-la, sem quebrantá-la, sem multiplicá-la. Então, o Pai gera a pessoa do Filho, e gerar significa gerar um segundo, uma segunda hipóstase. Mas o Pai também comunica a essência divina ao Filho. E comunicar não gera um segundo. Comunicar, você simplesmente comunica aquilo que é um só, que é a essência divina, sem dividi-la. O Filho tem em si toda a plenitude da essência divina, que é comunicada pelo Pai. Por isso nós chamamos o Pai de Deus primariamente, porque o Pai, ele tem a essência divina em si mesmo, mas o Filho tem a essência divina a partir do Pai. O Pai e o Filho têm a essência divina em si mesmo, mas o Pai tem a essência divina de si mesmo, e o Filho tem a essência divina a partir do Pai. Mas o Filho nós chamamos primariamente de Senhor, porque Senhor tem a ver com domínio. E segundo as Escrituras, lá em Filipenses capítulo 2, é dito que o Pai deu ao Filho um nome que é sobre todos os nomes, para que toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Kyrios. Então, para destacar que a segunda pessoa da Trindade é Senhor sobre toda a criação, é a Ele que pertence o domínio sobre toda a criação, nós chamamos preferencialmente o Filho de Kyrios. Há um só Senhor, único do único, Deus de Deus. Quando um ser humano gera uma outra coisa, ele gera um outro ser humano. Quando um cachorro gera algo, ele gera outro cachorro. Sempre um ser da mesma espécie gera um ser da mesma espécie, do mesmo tipo. Por isso que quando Deus gera o Filho, ele gera Deus. Então, Deus de Deus, imagem e semelhança da divindade, o verbo eficiente. Jesus Cristo é o Logos de Deus, porque ele é gerado segundo o modo do intelecto. O Filho é Deus pensando a si mesmo. O Filho é fruto do auto-pensar de Deus, do auto-inteligir de Deus, que é eterno. Deus conhece a si mesmo desde toda a eternidade, e conhecendo a si mesmo, Deus gera a sua sabedoria, que é o velho eterno. E aí ele diz: sabedoria que compreende a constituição de todas as coisas. É por meio do Logos que Deus cria todas as coisas. Em João capítulo 1, versos 1 ao 3, é dito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas são criadas por meio do verbo. O Filho do verdadeiro Pai, invisível de invisível, incorruptível de incorruptível, imortal de imortal, eterno de eterno. Depois vem na declaração de fé um trecho sobre o Espírito Santo, não vou comentar porque provavelmente é um acréscimo posterior. E por fim, a confissão termina dizendo: há, portanto, uma trindade perfeita, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, em glória e eternidade e sabedoria, nem dividida, nem separada. Isso é fundamental. A essência divina não é dividida em três partes da Trindade. A Trindade não é como se fosse um sorvete de napolitano com três cores. Porque, na verdade, o Pai não é uma parte de Deus, o Filho não é outra parte de Deus, o Espírito Santo não é outra parte de Deus. Na verdade, o Pai é Deus inteiro, o Filho é Deus inteiro e o Espírito Santo é Deus inteiro. Então, há uma perfeita trindade, em glória e eternidade e sabedoria, nem dividida, nem separada. Mesmo que eles não sejam divididos, eles também não são separáveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mesmo sendo pessoas realmente distintas, são inseparáveis. Por isso, não há nada nem criado, nada na Trindade é criado. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Nem serviu na Trindade. Na Trindade não há subordinação ontológica. O Pai é ontologicamente igual ao Filho. O Filho é ontologicamente igual ao Espírito Santo. Eles são iguais em essência, poder e divindade. Nem nada acrescentado. Na Trindade nada se acrescenta. Quando Deus Pai gera o Filho, não é como se ele estivesse introduzindo algo novo na eternidade, ou introduzindo algo novo na divindade. Porque essa geração é eterna e o Filho sempre esteve junto ao Pai. Então não é como se houve um tempo antes da geração em que o Filho não existia e como se depois da geração o Filho passou a existir.
é uma geração eterna. Inclusive ele diz, nada acrescentado. Como se em algum período anterior isso não existisse e como se em um período posterior tivesse sido introduzido. E assim, jamais o Pai faltou ao Filho, nem o Espírito ao Filho. Talvez essa expressão nem o Espírito ao Filho seja original, deve ter alguma menção ao Espírito Santo sim na declaração de fé, assim como tem uma menção ao Espírito Santo no Credo Niceno, mas não é tão desenvolvida, é só citado, né? Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. O Espírito Santo geralmente é citado de passagem. E aí prossegue, mas sem variação, em Deus não há mudança. Quando Deus gera o Filho, não é como se antes ele fosse não fosse gerado e passou a ser gerado, ou como se antes o Pai não fosse Pai e passou a ser Pai. O Pai sempre foi Pai, nunca deixou de ser Pai e será sempre Pai. Então na Trindade não há variação nem mudança, mas a mesma Trindade permanece para sempre. Deus sempre foi, é e será uma Trindade. Essa é a declaração de fé de Gregório Taumaturgo. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa aí o seu like no vídeo. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho a fim de receber novas notificações. Compartilhe o vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você deseje fazer uma doação de qualquer valor. Em agradecimento por este vídeo. E até mais.